Meu filho amado, escute com atenção o que eu tenho a lhe dizer sobre o Salmo 55. O Salmo 55 ele fala de dor, fala de aflição, de angústia, de traição, mas também ele traz uma poderosíssima mensagem minha de confiança em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, meu filho, eu quero que você compreenda profundamente, com muita atenção, esse salmo, pois ele reflete alguns sentimentos que, em alguns momentos, filho meu, você vai experimentar, ou já experimentou, mas confie em mim e deixe-me te guiar, para que tu possas sempre encontrar consolo, esperança, até mesmo quando o seu sofrimento for grande, pois é nesse sofrimento que o meu poder se engrandece e te salva, meu filho. Então, a primeira coisa que eu quero que tu entendas, que eu sei o quanto a dor emocional que sentes pode ser devastadora em tua vida, em teu momento. Mágoas profundas, ansiedade, estresses que parecem esmagar o teu coração, o teu espírito. Saiba que eu vejo tudo isso, meu querido filho. Mas muitas vezes, sim, filho, você se sentirá como o salmista, tentando fugir de tudo, escapar para um lugar para onde a dor não possa te alcançar. Mas saiba que isso é natural, sentir quando teu coração está partido. Mas agora eu quero te lembrar que em meio a toda essa angústia, eu, o seu Deus, estou contigo. Eu ouço o teu clamor. As tuas súplicas, elas não passam despercebidas. Então, quando a dor for profunda, as palavras não parecerem ser suficientes, saiba que eu entendo o que está em seu coração. E saibas que não precisa carregar esse fardo sozinho, meu filho. Lance sobre mim todas as tuas ansiedades, porque eu cuido de ti. Confia em mim, com todos os seus medos, com as tuas tristezas, que eu te sustentarei, te livrarei, te abençoarei. Esse salmo também fala da dor causada pelas pessoas que tu confias, ou seja, aqueles que eram os teus amigos e que te traíram. E traições como essas são particularmente muito dolorosas, porque elas ferem profundamente. Eu sei, meu filho, e sei quanto é difícil para você lidar com esta dor. Quando as pessoas te decepcionam, saiba e confie em mim, que eu nunca, mas nunca mesmo, te decepcionarei, pois a minha fidelidade é eterna e eu estou sempre ao teu lado, principalmente quando todos os outros tiverem te abandonado. Quero te encorajar hoje, meu filho, para que essa dor que você sente, não deixe que ela te consuma, pois eu te ofereço um lugar seguro, onde tu podes se abrir comigo, entregar todas as suas tristezas, dores e sofrimentos em minhas mãos, pois eu sou o teu refúgio em tempos de tribulação, e eu te dou as forças que você precisa para superar qualquer adversidade. Quero também que te lembres, meu filho, de que a vingança não é para você. Não te vingues nunca e deixe a justiça para mim, pois eu sei de tudo, sei de todas as coisas e eu vou julgar com muita justiça. Então confie que no tempo certo eu farei o que é justo. Não deixe, meu filho, que o rancor, a amargura tomem conta do seu coração. Em vez disso, entrega a mim o teu desejo de justiça e confia de que eu vou agir. E eu te asseguro, meu filho, de que há sim um caminho para você à frente,
um caminho de cura, de restauração, de bênçãos, de maravilhas, que eu te prometo. E o seu coração que agora está quebrado terá a cura, a restauração. Então, meu filho, o Salmo 55 é um convite para que você entregue em minhas mãos as suas dores mais profundas, as tuas mágoas mais intensas. É um chamado para você confiar em mim, que eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. Mesmo quando o mundo parece desmoronar ao teu redor, eu estou contigo, te protegendo, te sustentando, te abençoando. Então, se confiar em mim, meu filho, tu vai experimentar a paz que vai além do entendimento humano. É uma paz que somente eu, o teu Deus, posso te dar. Eu estarei contigo em cada passo da tua vida, te guiando para um lugar de segurança e de conforto, onde a tua alma vai encontrar descanso, porque eu sou o teu Deus, o Deus que te ama. Vamos orar o salmo completo comigo, mas antes não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do nosso canal. Também se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem os nossos conteúdos, fazendo assim a palavra de Deus chegar aos corações das pessoas que mais precisam. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos.
O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou
as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite,
mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto
aqueles assassinos e traidores. Tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe. Fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus
Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe. Fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido.
Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, e quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim.
Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim.
Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania
e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, e quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela,
enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois, se fosse, eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois, se fosse, eu poderia suportar.
nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo
com tanta intimidade, e que íamos juntos louvar no templo, que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo, que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos,
pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, e quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo,
e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota,
pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar, nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele
eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas.
Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele, pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, julgará
no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo.